Olha só, pessoal, avança no Congresso polêmicos projetos, né, que limitam os poderes do Supremo Tribunal Federal. Em uma ofensiva liderada pelo PL, mas que contou também com o apoio de demais partidos de centro e de direita, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou 2 projetos de lei e 2 PECs que limitam poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. As propostas são consideradas uma resposta à decisão unânime do Supremo de suspender a execução das emendas parlamentares até a adoção de medidas mais transparentes. Eduardo Costa, e essa briga entre o Congresso e o STF, como é que você olha para ela? Bom dia a todos. Bom dia. Das crises saem as grandes soluções. Das crises saem grandes ideias. É muito repetido, Júlio, que você na crise você deve tirar o quê? O S. Então, na crise, crie. Outros dizem o seguinte, quando tá muita gente chorando, em vez de você chorar junto, monta uma fábrica de lenço. Então, nesse particular, primeiro que eu defendo o respeito entre as instituições e a autonomia. Mas não acho que é o fim do mundo quando há um entretero, quando há um desentendimento entre os poderes. Quando o Supremo tomou a atitude em relação às emendas, estou com o Supremo 1000%. Orçamento secreto perdoem, senhoras e senhores, o uso de uma expressão um pouco radiofônica, é sacanagem. É forma disfarçada e cretina de corrupção. O orçamento secreto é isso. Para mim é. Agora, a reação da Câmara é absolutamente pertinente no meu modo de ver as coisas. Ô, Júlio, você não pode ter uma ideia, levá-la ao Congresso Nacional, discutir exaustivamente em muitas comissões, vai para o plenário, a Câmara aprova, vai para o Senado, que discute anos, aprova, vai para o presidente da República, sanciona, e um parlamentar de um partido, o PSOL é mestre nisso, mas tem de outros partidos, ele vai lá no Supremo e fala assim, eu discordo. E um ministro dá uma canetada e suspende a lei. Então, tudo que for para combater o poder do monocrático, né, do eu sozinho, tudo que for para combater o excesso do Supremo, eu estou de acordo, porque se fizer uma pesquisa hoje, 80% dos brasileiros têm restrições ao Supremo, sendo que a maioria tem muitas. Eu sou daqueles que tem menos, tem gente que odeia, eu não. Mas para resumir a prosa toda, eu estou feliz com a ação do Supremo e mais ainda com a reação do Congresso, Júlio. O William Travassos, é isso mesmo? O Supremo tem que ter menos poderes e o Congresso mais poderes? Bom dia, Júlio Moreira, bom dia, Mancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. E vai a provocação para o Eduardo. Mas isso é constitucional? É sim, ué. Não. É, o ué. Supremo, parte do Supremo diz que não. Não, mas a ação da Câmara? Não, então, é isso que estou falando. Interferir no outro poder, nas decisões do outro poder, isso é constitucional? Eu concordo com você sobre as decisões monocráticas, eu não concordo com esse rito que está hoje aqui, mas a forma de mudar isso, eu pergunto aos senhores, essa forma, né, que nós estamos acompanhando agora, porque na verdade é uma disputa de poderes, né, muito em função do Supremo limitar as ações dos parlamentares, ou a emenda secreta, ou qualquer outro tipo de mecanismo, mas o questionamento é, essa decisão, essa mobilização, ela está baseada na Constituição brasileira? Deixa eu responder. Eu acho que vem um impasse aí. É porque você perguntou pro Edu, mas deixa eu meter a cara aqui. Por isso que chama proposta de emenda à Constituição. PEC. É uma proposta de emenda à Constituição. Eles querem transformar isso em algo constitucional. E aí eu pergunto, e quem é que vai decidir isso? É o Supremo? Quem vota a PEC, não, é o Congresso. Quem aprova a PEC é o Congresso. O Supremo, pelo menos na teoria, tinha que votar o que está na Constituição. E aí eu pergunto, ele não é o guardião da Constituição? E aí ele vai fazer de tudo para não mudar isso? E aí a gente tem um entrave. Quando você fala da crise, a gente realmente está vivendo uma crise institucional onde os poderes acabam se confundindo. E aí a gente vai muito pela ideologia, pelas lutas que nós temos aí no campo do que eu penso e não do que está escrito. E aí que vem o grande problema dessa crise, porque não é uma crise onde a gente está pegando a Constituição brasileira e está lutando por ela. A gente está tentando mudar aquilo que me desagrada. E aí vem o choque e o pior que esse choque está ligado ao campo da ideologia e não na parte da escrita, entende? Não, peraí, dá licença. Ô, Júlio, vou atrapalhar Eduardo. Não, gente, nós não estamos falando de ideologia, não, ué. Como não? Ué,
Não, nós estamos falando de medida concreta. Eu estou dizendo que o ministro Luiz Barroso, ele não pode chegar num evento e falar o seguinte: perdeu o Mané. Não, na rua. Mas isso não é decisão monocrática, Edu. Não, peraí. Isso é uma fala de um ministro. Aí você pode falar sobre o comportamento do ministro. Aí é outra história. Peraí, eu vou chegar lá, deixa eu molhar o bico. Ele chega na rua e fala assim: perdeu o Mané. Ele vai fazer uma palestra e fala assim: vencemos o bolsonarismo. E depois ele dá uma canetada e derruba uma decisão do Congresso que representa o povo brasileiro. Ué, aí faz a PEC, propósito de emenda à Constituição, muda a Constituição. Ah, mas o Supremo não concorda. Gente, o Supremo é Deus, o povo brasileiro perde a paciência de vez. Ô Marcelo, nesse caso especificamente, o Supremo, pelo menos ao meu modo de ver, tinha razão, porque do jeito que tá a tal do orçamento secreto lá, é um escândalo. Tá. Outras coisas você pode me dizer, outras coisas não. O Supremo tá passando enfim, tá passando a linha ali, né? As 4 linhas e tal. Mas em alguns casos o Supremo segura muita coisa errada, que vem de uma turma que não é benta lá do Congresso também. Como é que a gente vai resolver essa equação então? Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Ô, Júnior, a gente não deve tratar esse tema como pegar um caso específico. Olha, nesse tema eu concordo com o Supremo, então eu defendo que o Supremo possa fazer isso sempre. Isso. Acho que a situação tem que ser muito além disso. Eu acho que passou da hora do Congresso começar a limitar o poder do Supremo. Gente, a gente pode estar tratando, mas o Congresso está tratando dessa forma. Não está tratando dessa forma. Sabe o que está acontecendo? Mas o que o Congresso está fazendo? É uma reação a uma medida do centro? Sabe o que aconteceu nos últimos anos? Quando o Supremo, quando era o governo Dilma, e algum ministro do Supremo, Gilmar Mendes, ia lá e dava uma decisão monocrática, atrapalhando a Dilma, por exemplo, impediu a Dilma de nomear o Lula para ser ministro. A direita aplaudia. Os partidos de direita aplaudiam, usavam a decisão monocrática em favor deles. Depois que foi o governo do presidente Bolsonaro, inverteu o jogo. Aí a esquerda passou a apoiar as decisões monocráticas do ministro Alexandre de Moraes. Então não é uma questão ideológica, porque cada partido de oposição ao governo ficou usando o Supremo como aliado para impedir o adversário de governar. Então, não é uma questão só ideológica, até porque, gente, esse projeto que foi aprovado ontem na CCJ, esse projeto passou no Senado antes. E sabe quem que encabeçou esse projeto no Senado? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Sabe quem que votou a favor, quem que declarou voto a favor? O líder do governo Lula, senador Jacques Wagner. Porque todos eles tiveram a racionalidade, né, de forma muito clara, de que é um absurdo um ministro de forma monocrática jogar fora todo um processo legislativo. Jogar fora todo um processo de audiência pública, de votação em comissão, de votação em primeiro turno, votação em segundo turno. São meses para aprovar um projeto de lei. O ministro não pode chegar numa canetada e derrubar esse trabalho todo por questões ideológicas ou por questões de entendimento dele. Então, o que está acontecendo agora, e eu acho que é o maior problema, é que estão começando a tratar isso só como resposta a uma decisão do Supremo. Mas não é, o parlamento está começando a acordar que se ele ficar só deixando o ministro Supremo mandar no país, o legislativo vai cada vez mais perder sua função. O executivo vai cada vez mais perder sua função. Então hoje o governo Lula está apoiando o Supremo porque o Supremo joga no time do Lula. Se em 2026 o Bolsonaro voltar, o Lula vai começar a questionar o Supremo se o Supremo tiver com o Bolsonaro. Aí a gente tem um jogo que não sai do meio de campo. E aí a gente vai ter o país cada vez mais retrocedendo. E eu preciso deixar claro, viu, Júlio, que tudo que o colegiado, que a maioria dos 11 ministros decidir, eu respeito, porque senão nós não vivemos num mundo civilizado. Agora, gente, sabidamente, cada ministro que está ali foi indicado por um presidente e um grupo inclusive político. A canetada, eu estou falando, o que me adoece é uma canetada de um só ministro. Você sabe muito bem a história de um jornalista amigo nosso que entrou na justiça, ganhou. Outro dia bateu na mesa do julgamento, ele deu a canetada e sepultou. Eu concordo com você que existem erros, mas a minha provocação para vocês, eu acho que está maior do que isso. Porque quando o Marcelo fala que não é ideologia, na verdade tudo que está movendo isso é ideologia. Na verdade, a gente sempre falou não deveria ser, entende? A base da nossa sociedade democrática está na nossa Constituição. E o que a gente percebe é que eu vou usar isso, a gente questionava muito por que o Senado não fazia nada. Aí, porque os senadores estão com processos ali em andamento, estão com medo dessas reações. Eu sou completamente a favor de limitar essas decisões monocráticas, mas a gente tem que entender que o processo ele está sendo feito por uma questão de
resposta a uma decisão do Supremo. Então, vamos tá no campo ideológico. Mas vamos aproveitar. Você implicou comigo, agora eu vou barrar você. Então, vamos criar um mecanismo para isso. Mas gente, então, mas isso é do jogo. mas aí, quando a gente vai analisar o cenário, o Supremo também reage a decisões do Congresso. O Congresso aprovou uma regra que o Supremo vai lá e dá uma canetada acabando. Vergonha, né? Então, assim, isso é do jogo, mas isso é do jogo do poder, isso é do jogo do. O que não dá é para um ministro ter mais poder do que o Congresso inteiro. E isso realmente é um absurdo. Os ministros não são eleitos pelo povo. O Congresso